Dura. Bom, como eu vou explicando, eu vou colocando aqui. Então, nossa matéria, gente, ela vai pegar, né, na verdade, tem a parte de tabela de símbolos também, né, até a parte de geração de código aqui, sem contar até a parte de otimização, né, dentro do PDF de geração de código aqui. Né? Então, a gente viu, relembrando aí, né, todos os assuntos aí, a gente viu análise semântica, né, eu falei, né, na verdade, quando comecei a falar de análise semântica, eu falei da tabela de símbolos, que é uma estrutura de dados muito importante, usada em todas as fases da compilação. A ideia, na verdade, da tabela de símbolos é só você saber o que é uma tabela de símbolos, né, e que ela grava as informações sobre um ID, tá? Não tem muita coisa que eu perguntaria, assim, muita coisa para perguntar sobre tabela de símbolos, além do que é uma tabela de símbolos. E aí a gente vê a parte de análise semântica, né? Então entra toda a parte aí de regras semânticas, né? Para construir regras semânticas aí para fazer várias coisas, né? Então a gente viu vários exemplos aí. E depois a gente viu a parte de árvore de sintaxe abstrata, né? Eu vou pedir, por exemplo, posso pedir para vocês construir uma árvore de sintaxe abstrata, igual nos exercícios aí da lista. E o código de 3 endereços, que é outra representação intermediária, também saber como construir, mais ou menos, né, um código de 3 endereços. Não vai cair sobre a parte de geração dele, implementação, né, mas a parte de saber lá como construir um código de 3 endereços. E a parte de geração de código entra a parte de construção daqueles grafos ciclo dirigido, né, e as otimizações. Então, e a lista para ser entregue até hoje, né, no final do dia, pessoal. Então, a aula hoje é para vocês tirarem dúvidas aí de qualquer parte aí da matéria, né, dúvida na lista também. Eu tenho uma dúvida aqui, Xandão. Tá, pode perguntar. Em grafo acíclico dirigido, quando ocorre atualização de valor, por exemplo, lá na instrução 1 tem lá x é igual a x mais 1. Aí depois, na 10ª instrução tem lá x igual a 3. E aí como que ocorreria a atualização de valor? Porque no gráfico ficaria duas bolinhas com x, entende? Entendi. Tá, deixa eu abrir aqui o programa aqui. Deixa eu... E do mesmo campo, eu fiquei na dúvida quanto lá x vezes x, eu fiz duas setinhas para o mesmo x, não sei se estava certo. Por exemplo, a é igual a x vezes x. Não, quando é x, tá. Não, aí nesse caso é isso mesmo. Deixa eu fazer, então, o que você falou, os exemplos, o primeiro exemplo, mas só habilitar. Então, é o seguinte, se você tem um x que recebe x mais 1, né? Eu não estou vendo sua tela aí, não, peraí. Instruções depois, você tem um x que recebe 3, né? Então, o que acontece? Nesse caso, quando eu tenho aqui o x que recebe x mais 1, ele vai criar, vamos supor que essa seja, essa instrução nesse bloco básico seja o primeiro uso de x aqui. Aí eu vou ter um x0 aqui e vou ter constante 1. Aí eu vou criar um nó mais com o x, com o valor atual, né, de x. Espera aí só. Com o associado ao nó mais, o valor de x, né, mais atualizado, tá? Então, fiz atribuição aqui a x. O valor anterior, na verdade, quando eu recebo um valor lá de outro bloco básico, quando é o primeiro uso da variável, eu ponho um subscrito 0. Aí, o que vai acontecer? Supondo que não tenha outras atribuições a x no meio do caminho, quando eu chegar aqui no x recebe 3, eu vou atualizar aqui o valor de x mais atual, já não vai ser o x que recebe x mais 1, né? Eu vou sobrescrever esse valor, o valor mais atual de x,
vai ser, eu acrescento o subscrito aqui, ó. Aí vai ficar, na verdade, vai ficar um negócio assim, ó. Tem uma constante 3, e associado a esse nó, né, da constante 3 aqui, né, tudo é nó aqui do grafo. Eu tenho x aqui. O que aconteceu? Eu matei o x anterior, tá? Vocês estão vendo em minha tela, né? Eu matei o x anterior fazendo uma atribuição a x aqui com valor 3, né? Então, o valor mais atual, o que vocês têm que lembrar? Na representação, né? Isso é, assim, é meio confuso, mas o valor mais atual, ele não tem subscrito. Subscrito, né? O valor mais atual, ele não tem subscrito. Entendi. Na verdade, o caso mais você estaria matando o x ali sem usar, né? O caso faz um código que seria mais usual, senão esse código estaria morto aqui, que é a situação que você tem x, recebe x mais 1, e depois você usa o x, né? Por exemplo, y recebe x, e depois você faz outra atribuição a x aqui. Então, nesse caso, a gente tem o mais aqui, e aí o y associado a esse x, e quando eu fizer a atribuição de novo, né, aqui vai ter x1, e aqui vai ser x associado a constante aqui, tá? Então, o valor, na verdade, a gente pode sacar 3 instantes, né, de tempo com valores diferentes, né? O primeiro valor que x tinha era esse aqui, né, nesse lugar. O segundo valor é esse. E o terceiro valor, o valor mais atual é esse. Entendi. Então, você vai atualizando essas referências aí, entendeu? Entendi. Se a gente fizesse, por exemplo, outra conta aqui, x, fazer só mais uma conta aqui para mostrar. X recebe x vezes y. Como é que ia ficar nesse caso aqui? Nesse caso, ó, meu novo valor de x seria, no vezes aqui, ó, x, que recebe x, que é o x2 aqui, né? Do x igual a 3 vezes y. Onde que está y? Está aqui. Então, no caso, né, o valor mais atual, né, deixa eu mudar aqui, o valor mais atual vai passar a estar associado com o vezes, né? Então, o valor mais atual vai estar aqui, ó. Então, o valor mais atual vai estar associado com o vezes. Então, o x, ele teve no caso desse bloco básico, três atualizações de valor, né? 1, 2, 3 aqui. Então, o valor mais atual no final do bloco básico é esse aqui. Vocês entenderem? Então, a pergunta foi muito bom mesmo, Marcos Jorge. Né? Vocês não podem esquecer de ir atualizando mudando o subscrito aqui, né? Você vai mudando o subscrito. E aí, no caso, outro caso que você falou do x vezes x. X vezes x, Então, no caso do x vezes x, por exemplo, você vai ter... Matheus, eu posso deixar para amanhã cedo, né? Não sei se vai adiantar aí, porque eu tô enrolado também, tem que corrigir essas listas, entendeu? Depois, na quinta-feira, eu já vou corrigir prova, né? Começar a corrigir as provas. Então, por exemplo, vou resolver y que recebe x vezes x. Então, nesse caso, né, considerando lá que o x é o valor que entra no bloco básico, vai ser x0 aqui, e a referência para x0 duas vezes. Ó, desculpa, aqui é o vezes. Tem duas referências aqui para x0, né? Uhum. Então, não tem importância o operando ser igual, né? Se eu fizer uma atribuição, por exemplo, x recebe 10, e aí depois eu fizer outra conta com x aqui, né, aí eu tenho a atualização ali, então x1 associado ao 10 aqui, e a conta aqui
do mais Aham. vocês entenderam? Então, assim, essas coisas vão atualizando aí, né? Aqui eu Certo. mantenho o valor, né, anterior do X, né? Para vocês entenderem, gente, qual que é a ideia, né? Um grafo a ser dirigido você vai construir para todas as funções de um bloco básico, né? Fazer um para cada bloco básico para eliminar subexpressão. Pode também. Como que, só para aproveitar a Mas, viagem aí, Xandão, tá. como que era o grafo de com um if? Com instrução if? No caso, então, você tem que pegar lá a expressão do if, né? Por exemplo, se você tiver aqui, tem um monte de instrução aqui, aí chega lá if, Isso. no caso aqui, aí você vai estar construindo um grafo lá, né? Aí chegou na última, essa vai ser a última instrução aqui do bloco básico, é um desvio. Aham. Você vai criar um operador. Só que o que acontece, Maquisote? Na verdade, estava até conversando isso na aula retrasada sobre otimização, né? Geralmente a gente pode converter isso aqui no menos também, né? Mas eu vou representar do jeito que está aqui. Aí eu pego aqui as últimas definições de X e de Y, entendeu? Aham. Então eu vou criar um nó maior com as últimas definições de X e Y. Pode ser uma conta, por exemplo, o X pode ser uma conta de mais, o Y de menos. Você vai pegar só a expressão aqui do if, né? Entendi. Entendeu? No caso, só que tem uns detalhes assim, né? No caso, mas eu não vou cobrar isso, não. Por exemplo, se eu tenho só Tá. if x, go to L 0, na verdade, isso aqui por de trás é como se fosse o if diferente de zero, entendeu? Mas eu não Entendi. iria pôr if x aqui, né? Para, né? Seria sacanagem, né? Então, você teria um operador também diferente ali, que iria ser aplicado no x e no zero, né? Aham. Então, são as operações também que relacionais aí, né? Que a gente aplica em dois operandos, né, no caso. Entendeu? E aí, Entendi. não sei, se vocês quiserem que eu faça uma questão com do grafo a ser dirigido, né? Pegar um exemplo de código de endereço, posso fazer aqui, vocês que sabem. Pegar lá no material, por exemplo, né? No material aqui de código 3 endereços, né? Tem vários exemplos para vocês praticarem, né? De criar esse grafo a ser dirigido. Só abrir aqui o PDF aqui, né? Aqui a gente tem vários exemplos, né? Aqui nessa tabela aqui, né? Se vocês quiserem, vocês que sabem, quer que pegue um desses exemplos para fazer? Eu sou suspeito, por mim sim, mas tem que ver a maioria aí. Tá, então vamos pegar. Deixa eu ver um que tem subexpressão aqui comum, não sei se vai ter. Esse aqui do B-C, por exemplo, né? Então, aqui é uma subexpressão comum. Não consigo pegar. Deixa eu abrir aqui só para pegar o exemplo. Não, está numa imagem aqui. Deixa eu anotar aqui rapidinho, aí eu passo para um.
Então é o seguinte, deixa eu fazer aqui do lado aqui. Deixa eu digitar o código de 3 endereços aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal, né? Suponho, eu vou fazer para um bloco básico, né? Esse é o meu bloco básico. E aí eu começo processando instrução por instrução aqui. Quando eu tenho aqui, ó, T1 que recebe B-C, só ver se estou conectado aqui. Eu vou criar aqui, ó, os nós aqui, né? Eu sempre faço de baixo para cima, né? Que vai crescendo ali o grafo, B0 e C0. E eu vou criar um nó aqui para o menos, que vai estar ligado ao B0 e C0, né, que são os valores de B e C que entram no bloco básico. E aí eu associo a B0 ao resultado da conta, o temporário T1, que está do lado esquerdo da atribuição. Então, eu acabei de construir os nós aqui para a primeira instrução aqui. Agora, eu continuo para as outras. T2 recebe A mais T1. Então, eu vou ter aqui uma operação de mais aqui, associada aqui, o T2 está associado a ela, né, que é o lado esquerdo da atribuição aqui. Eu faço a conta com A mais T1, né? Então, reparem só, o A aqui vai ser o A0, que é o valor de A que vem, que entra nesse bloco básico, e o T1 havia sido calculado anteriormente, então tem que fazer referência para o nó que eu calculei T1, que é o nó da operação menos aqui, tá? Então, eu construí esse nó aqui para a segunda instrução. Agora, o que acontece, né? Eu esqueci de falar, pessoal. À medida que, para cada nó de operação que eu vou inserir, o algoritmo verifica se já não existe um nó com aquele operador e com os mesmos operandos. Então, por exemplo, eu comecei lá inserindo menos e os operandos B e C. Aí ele verifica, o B0 e C0, né? Ele verifica se já não existe um nó com operador menos e com os operandos B0 e C0. Na ordem aqui, né, do código que faz, no caso da subtração, faz diferença, né? Eu não posso, não é comutativo ali. Então, no caso não existia, né, eu criei um nó. Aí, quando ele foi para criar o nó do T2 aqui, ele verificou se já não existia operador mais, com os operandos A0 e T1. Não existia, então ele criou o nó. Agora, quando ele vai criar o nó aqui do T3, né, ele verifica se já não existe um operador menos com os operandos aqui, né, no caso B0 e C0, que o B e C não receberam atribuição nesse bloco básico. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, quando ele vai criar um nó para a instrução 3, ele não vai criar um novo nó. Ele vê que esse nó já existe. Já existe um nó com menos, já existe um nó que tem o mesmo operador e com os mesmos operandos, né, o B0 e C0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o T3 na lista de rótulos associada àquele nó. Porque eu não vou criar um nó para fazer a mesma operação que já está sendo feita, né? Então, eu fiz a conta, já tinha um nó que fazia a conta B-C, e entre a instrução 1 e a instrução 3, não ocorreu atribuição nem a B nem a C, né? Por isso que eu aproveitei aqui a conta. Como não ocorreu nenhuma atribuição aos operandos, e a conta já havia sido feita, já existe o resultado da conta, né? Então, eu adiciono o T3, que é o temporário aqui do lado esquerdo da atribuição, eu adiciono na lista de rótulos associados àquele nó. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o resultado da operação de menos, né, B menos C, vai ser armazenado tanto em T1 quanto T3. Né? O valor da operação de B menos C vai estar tanto em T1 quanto em T3, tá? E aí, dessa forma, depois que a gente realizar um pós-processamento aí, que o grafo tiver construído, a gente poderia eliminar o T3, por exemplo, né,
ou T1, tanto faz, que é uma subexpressão em comum aqui. No caso, se eliminasse o T1, teria que trocar aqui para T3, né, a gente vai ver isso. Então, eu já identifiquei uma subexpressão em comum, né? Quando eu acrescentei T3 aqui, no mesmo nó que estava associado a T1. E aí eu continuo fazendo o grafo, né, analisando essa mesma coisa. Existe, nessa mesma questão, existe um nó com o mesmo operador, no caso vezes, os mesmos operandos C3 e D, se existir, eu vou associar o T4 àquele nó, né? No caso, não existe, né, um operador com vezes que seja associado ao T3 e D, né? Então, eu crio um nó aqui, vezes, que vai ter o rótulo aqui T4, que vai estar associado ao T3 e a variável vezes aqui, variável D0 aqui, o outro operando aí que eu tenho na operação. Então, crio um nó vezes com T4 associado a T3, que está aqui no nó menos, e associado a D0 aqui. E aí eu continuo, né? Agora eu vou criar um nó aqui para o T5, que é um nó mais, que vai estar associado a A e vai estar associado a T1. Então, vou criar um nó mais aqui para T5, que vai estar associado a A. Desculpa, gente, o A está lá do outro lado aqui. Vai estar associado a A e vai estar associado a T1. Reparem que o valor mais atualizado de A é o A0, porque eu não fiz a atualização, atribuição a A nesse bloco básico. E associado a T1 aqui, tá? Então, você já tem vários nós aí, né, referenciando aqui T1 e T3. E aí eu crio um último nó para a última instrução aqui, o mais, né, que tem um T6 ali, que é T5 mais T4. Então, eu tenho um nó mais aqui, com o rótulo T6, está associado ao T5 e ao T4. E aí, depois que eu acabei de criar o meu grafo a ciclo dirigido, o que acontece? A gente realiza um processamento nele, que a gente vai percorrendo o grafo, analisando o seguinte: se existe um nó, né, com mais de um temporário. Então, eu vou analisando essas coisas, né? Existe um nó com mais de um temporário? Se existir, o que eu vou fazer? Eu vou remover todos os temporários, exceto um que eu vou deixar. Por quê? Porque vai ser código que não é subexpressão comum, né? Ou cópias, né, de temporários aí, que eu posso eliminar do meu código. Então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é isso. Eu vou percorrendo todos os nós de baixo para cima e verificando se existe um nó com mais de um temporário. Se existir, o que eu vou fazer? Que é o caso aqui do menos, aqui que tem um T1 e T3. Eu posso eliminar, né? Igual eu falei, ele vai eliminando todos os temporários, só deixa um. E aí, toda referência, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Toda referência que eu fizer aquele temporário que foi eliminado, eu vou trocar pelo temporário que ficou, né? O nome aqui. Toda vez que eu me referir agora toda vez que eu me refiro a T3, eu vou trocar por T1 no código. Então, qual que é o efeito dessa remoção? O efeito dessa remoção, pessoal, é eliminar também a linha 3 aqui do meu código, né? O que vai acontecer? O meu código otimizado, ele não vai ter mais o cálculo ali, T3 recebe B-C. Eu vou ficar com T1 que recebe B-C, T2 recebe A mais T1, e aí, essa instrução aqui, T3 que recebe M-C, ela vai sumir. E o que vai acontecer? Toda referência a T3 vai virar T1, porque o valor de T1 é o mesmo valor que eu tinha para T3, que eu iria calcular para o T3, né? Então, aqui eu vou substituir aqui, ó, T3 por T1, né? Ali no vezes, né, na operação de vezes aqui, e toda referência que tiver para T3, aqui, daqui para frente, eu vou substituindo, né? Aqui fica T5A mais T1, né? Vai continuar o T1, e T6, T5 mais C4. Então, eu fui processando o grafo assim, dirigido para aquele bloco básico, para todo nó que tem mais de um temporário, eu mantenho somente um temporário, removendo as instruções que calculam aqueles temporários que saíram e trocando o nome daqueles temporários pelo que ficou. Então, no caso aqui, eu só vou conseguir fazer esse processamento nesse nó menos aqui.
E aí tem outra questão que eu tenho que avaliar, se existe um nó com mais de um temporário e pelo menos uma variável, né? Na verdade, com pelo menos um temporário e pelo menos uma variável. Ô, Xandão, para testar esse caso, pode falar. Para você testar esse caso, você pode usar um exemplo que eu vi aqui no material? Que aí eu acho que considera que você tem um código de 3 endereços que tem T0. Tá. Peraí, eu vou digitar aqui só. Então, outra análise que a gente faz é se um nó tem um ou mais temporários e uma ou mais variáveis. Nesse caso, rapidinho, Antônio. Nesse segundo caso, eu vou eliminar todos os temporários e manter só as variáveis. Eu nunca posso eliminar variáveis. Pode falar, Antônio. Qual que é o código? T0 igual a x menos 2, T1, que é igual a y mais 1. Aí vem T2, que é igual a x menos 2. Tá. Z, que é igual a T2. Beleza. T3, que é igual a y mais 1. Y, que é igual a T2. É igual a T3. T3, tá. E Z, que recebe Y. Tá. Aqui vai ter um monte de otimização que a gente pode realizar, né? Esse exemplo é bom que tem muitas cópias. Então, vamos fazer o passo a passo aí. Então, deixa eu numerar aqui as instruções. Então, para a primeira instrução, pessoal, T0 recebe x menos 2. Vou ter aqui, x0 e a constante 2. Vou criar um nó menos com T0 associado e a referência aqui para x0 e para constante 2, tá? E aí eu vou para a segunda instrução. Operação de mais envolvendo y e a constante 1. Então, eu vou ter aqui mais, se referindo a y0, né, que veio o valor de entrada aí no bloco básico, y1, desculpa, y0 e a constante 1 fazendo a operação de mais. E aí, quando eu for criar aqui, T2 recebe x menos 2, ele vai verificar que já existe a operação de menos com os operandos x e 2. No caso lá da implementação, pessoal, ele tem que manter, né, qual que é o operando à esquerda e qual que é o operando à direita, né, como marcar lá, atribuir no campo operando à esquerda o x0 e no campo operando à direita o 2, né, no nó do grafo, para ele saber, no nó do grafo, no atributo desse nó aqui, menos, quando ele fizer a aresta aqui, para ele saber qual que é se bate x menos 2 com x menos 2, porque x menos 2 não é igual a 2 menos x. Então, aqui ele verifica que existe um nó já com o mesmo operador, com os mesmos operandos. O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar T2. Oi. Isso serve para o mais também? Por exemplo, se tivéssemos um T6 recebendo 1 mais Y, ele seria igual a T1 ou não? No caso do mais, a gente pode trocar a ordem, Matheus. Então, igual você falou aqui, o T1 sei lá, T4 que recebe 1 mais Y. Seria uma subexpressão em comum, porque o mais ele é comutativo, né? A gente pode trocar, não tem problema. Então, o grafo, na construção do grafo assim dirigido, ele faz essas verificações. Eu acho que não teve nenhum exercício que eu pedi que caiu nesse caso, né? Mas seria uma subexpressão em comum com T1, porque o y mais 1 dá o mesmo resultado de 1 mais y, né? Então, no caso mais, ele tem que fazer essa verificação mesmo, e do vezes também, né? Agora, para o menos, para divisão, a gente não pode trocar a ordem ali. Você entendeu? Mas é isso mesmo. Entendi. Seria uma subexpressão comum. No caso aqui, né, eu associaria o T4 ao nó associado ao nó que já tem um T1 lá, né? Que esse nó, eu esqueci de fazer o T1 ali, né?
esse nó aqui, ó, o T1, que tá o T1 aqui, tá? Sim. Então, o que acontece, pessoal? O T2, você entendeu? Entendi, obrigado. Dina? O que acontece? O T2, pessoal, ele já fez. Eu fiz uma conta já, que é a mesma conta que eu tinha feito aqui, o x-2, já havia sido feita a conta, né? Seria armazenado no T0. Então, o T2, eu não preciso fazer a conta de novo. Eu vou associar ele ao mesmo nó que tem um T0, tá? Então, o efeito da 3 é acrescentar o T2 aqui. Qual que é o efeito da 4? Comando de cópia. Né, que está no material lá, quando eu tenho uma cópia, eu vou acrescentar o Z no nó que tem um T2. Por que eu faço isso? Então, eu vou ter aqui, ó, vírgula Z. Porque quando eu tenho uma cópia, pessoal, estou copiando o valor ali, né, de T2. Qualquer valor que eu tenho em T2, não importa qual. O valor que eu tenho atualmente em T2, eu vou colocar em Z, né? É isso que a cópia está me dizendo. Então, no nó que eu tenho cálculo de T2, né, o nó que calcula o T2 é o nó que vai ter o valor de T2 mais atual, né? E aí eu vou pegar e falar que o Z vai ter o mesmo valor que o T2 tem. Então, eu vou acrescentar o Z no nó que o T2 está associado, eu vou ir lá na lista de rótulos lá e acrescentar o Z naquele nó. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, que o Z tem o mesmo valor que atualmente está armazenado em T2, tá? Então, o algoritmo faz isso toda vez que eu tenho comando de cópia. Eu vou lá no nó, onde está o associado, né? O lado direito aqui da atribuição, onde que tem o temporário, a variável que está do lado direito, vou lá naquele nó onde está esse temporário, a variável, e acrescento a variável temporária do lado esquerdo naquele nó. Aí eu estou dizendo o seguinte, que Z tem um valor mais atual no nó que está o T2, que por sua vez tem um valor que foi calculado em T0, né, que é o mesmo valor de T0, tá? Então, o efeito no comando de cópia é sempre esse, pessoal, acrescentar a variável do lado esquerdo da atribuição na lista de rótulos do nó, onde está o nó, né, na lista de rótulos, onde a gente encontra a variável temporária que está do lado direito, tá? Então, o efeito da T4, da instrução 4 aqui, é acrescentar o Z na lista de rótulos onde eu tinha o T2. E aí eu continuo aqui, ó, T3 recebe Y mais 1. Então, no caso aqui, eu vou ter aqui, ó, uma nó mais com T3, que vai receber Y, no caso, Y não sofreu alteração aqui, vai ser o Y0, mais 1, né, constante 1 aqui, que eu já tenho. Desculpa, já existe esse nó, gente, é o mesmo nó aqui, eu estou fazendo de novo aqui. É o nó do T1 aqui, né? É outra expressão, subexpressão em comum aqui. Então, quando eu vou criar o T3, gente, vocês desculpem, eu vejo que já existe um nó mais com os operandos Y, porque eu não tive alteração aqui, né, entre a instrução 2 e a 5, não tive alteração de Y, e 1 é um constante. Então, existe um nó mais com os operandos Y e a constante 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar T3 na lista de rótulos, onde eu tenho T1. Então, o valor de T3 é o mesmo valor que está sendo calculado para T1, tá? Então, uma subexpressão comum também, né? A gente tem aqui o x-2 e o y mais 1 aqui, duas subexpressões em comum. Aí eu continuo aqui, pessoal. Instrução 6, y recebe T3. Nesse caso, é a mesma ideia do z recebe T2. Eu vou no nó onde eu tenho T3 e acrescento y na lista de rótulos daquele nó. Então, eu venho aqui no nó mais aqui e acrescento y na lista de rótulos onde estava o T3, tá? Então, comando de cópia aí, ó. Vou lá na lista de rótulos que tem o T3 e acrescento y. E eu tenho mais uma cópia agora, que é z recebe y. Nesse caso é interessante. Por quê? Porque eu tenho um z aqui, né, o valor mais atual de z estava no nó menos. O que eu vou fazer? Acrescentar um subscrito aqui, pessoal. Subscrito 1, tá? Para z.
né, que é um nó já interior, né, não é nó inicial, e aí eu acrescento Z, o valor mais atual de Z, sem subscrito, associado ao nó que tem o Y aqui, tá? No caso aqui, né, esse Z aqui, né, está sendo um código morto, né? Eu vou falar disso agora quando a gente processar esse grafo, porque eu não estou usando ele, eu estou matando ele de novo aqui. É fácil de identificar isso no grafo a ser dirigido, tá? Só conferir aqui, certinho. Então, depois que eu acabei de fazer o, né, que é Z1, pessoal, deixa eu... Z subscrito 1. Depois que eu acabei de com seu grafo, eu vou realizando aqueles processamentos que eu falei, né? Existe um nó com mais de um temporário, existe um nó com um ou mais temporários e que também tem um ou mais variáveis. Então, nesse caso, quando eu começo a processar de baixo para cima, o que, que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo aqui um nó aqui, ó, que tem 2 temporários e uma variável associada a ele aqui, no caso Z. O que, que acontece? Nesse caso, só ver se está tudo certo. Nesse caso, eu posso remover T0, T1, T0, T2. Por quê? Porque a conta do x-2 eu já posso gravar direto no Z. Aqui no caso com um exemplo meio estranho, né? Porque eu não estou usando nem T0, nem T1, nem T2. Bom, mas enfim, vamos fazer as otimizações aqui. Eu pego todos, quando eu tenho um ou mais temporários junto de uma ou mais variáveis, eu vou eliminar todos os temporários. Eu vou fazer aqui num outro grafo aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Eu vou eliminar todos os temporários e vou ficar só com a variável associada ao nó, esse nó aqui, tá? Então, eu vou ficar só com Z1. Então, depois eu falo da otimização de código morto. Então, eu eliminei o T0 e T2. Qual que é o efeito disso no meu código? Eu não preciso fazer a conta mais aqui, gravar o x-2, nem no T0, nem no T2. Eu vou fazer isso aqui, ó, Z que recebe x-2, tá? E eu posso inverter a ordem aqui com y mais 1, tanto faz, porque não tem dependência entre eles. Então, o efeito dessa otimização é isso, ó. Eu ranquei que... Eu vou fazer a conta, obviamente, x-2, mas não vou gravar nem em T0, nem em T2, né? Eu já iria eliminar T2 também, porque eu já estou fazendo a conta 2 vezes, gravo em Z. Só que o que acontece? Quando eu faço o processamento aqui, eu vou ver que tem outro valor de Z mais atual aqui, né? Mas primeiro a gente vai eliminar os temporários. Eu caio no caso de ter um ou mais temporários com um ou mais variáveis. O que, que eu vou fazer? Arrancar o T1 e T3, pessoal. Vou ficar com Y e com Z. Qual que é o efeito disso? Eu não vou gravar mais o valor de Y mais 1 em T1. Eu vou gravar o valor de Y mais 1 em Y diretamente. Então, eu vou ter aqui Y que recebe Y mais 1. E aí, eu vou pegar, como eu tenho uma outra variável associada àquele nó, né? Nesse caso aqui, né, é um caso meio especial, eu não vou gerar a operação dos Z's, né? Eu faço uma cópia de Y para Z aqui. Então, eu vou ter que Z recebe Y. Então, o código, né, deixa eu fazer o grafo aqui, o grafo modificado, ele fica assim. E o código de 3 endereços otimizado, ele fica assim, otimizado removendo temporário. Mas eu poderia realizar, pessoal, mais uma otimização, que é o seguinte, para todo nó, como é que eu elimino o código morto, né? Olhando o grafo a ciclo dirigido. A eliminação de código morto, só anotar aqui que eu passo esse PDF para vocês. Eliminação de código morto, na verdade, a gente pode fazer a análise com base no fluxo de controle para eliminar código inalcançável, né? É chamado de código morto, né? Um código inalcançável também, mas aqui essa eliminação é com base especificamente no grafo a ciclo dirigido, né? Então, para eliminar código morto no GAGE, é só verificar se existe algum nó
sem ancestral, sem pai, né? Sem pai, sem avô, etc. Nó sem ancestral que tem um subscrito associado ou que não está vivo na saída do bloco. Nó sem ancestral que tem subscrito associado. A gente vai ver ele que é o caso de Z1. Então, nó sem ancestral que tem subscrito associado ou que, né, no caso de não ter subscrito associado, que não está vivo na saída desse bloco básico. Lembrando que a análise é para cada bloco básico, né? Mas eu tenho que ver se está vivo na saída do bloco, ou que não está vivo na saída do bloco. Assim, é uma otimização que eu não falei muito, né? Mas é só para dar ideia para vocês que, nesse caso aqui, pessoal, essa atribuição a Z é um código morto, né? Então, eu poderia eliminar essa atribuição a Z, que eu não estou usando, eu sobrescrevo o código de Z, né? Desculpa, o valor de Z aqui, né? Então, isso seria um código morto. É uma variável ancestral, um nó ancestral com subscrito, né? E no caso de não ter subscrito, que seria que o caso y do z, eu tenho que verificar se y e z estão vivos na saída do bloco. Só que não tem como a gente fazer essa análise aqui, que a gente está analisando só esse bloco básico, né? Eu não vou pedir isso aqui, porque a gente não vai cair análise global, né? As otimizações vão ser locais, né? Só anotar aqui para fechar, pessoal. Só para vocês entenderem que tem várias coisas por trás, né? Mas o mais importante é vocês entenderem isso que eu fiz aqui. Eliminar o temporário, que está junto de outro temporário, eliminar todos os temporários que estão juntos de uma variável, tá? Vocês entenderam esse exemplo? Entendeu, Antônio? Não, entendi sim. A dúvida, para falar a verdade, estava nessas cópias, nessas atualizações no valor de Z, né? Você vai manipulando. Porque o que acontece? O Z, aqui foi um exemplo que o Z, realmente, esse Z está um código morto aqui, mas se ele estivesse sendo usado, eu iria fazer referência para ele e atualizaria depois o outro Z aqui, né? Não seria código morto. Mas vocês não podem esquecer que toda atribuição a uma variável, você vai incrementando o subscrito, e o valor mais atual, na notação por padrão, né, é sem subscrito, né? O valor mais atual, ele não tem o subscrito, e aí todos os valores intermediários, todos os valores intermediários, né, igual a gente viu aqui em cima, no caso, né, que a gente fez o X, né, teria vários valores aqui associados a ele, todo valor intermediário ele vai recebendo um subscrito novo. E o valor mais atual não tem subscrito, né, na notação. Então... Se tivesse no exemplo, outras atribuições a partir do Z recebe T2. Deixa eu voltar aqui. Qualquer outra operação que envolvesse entre o 4 e o 6, a gente usaria, quando lesse o 7, que faz a atribuição de Z a Y, você ia colocar todas aquelas outras referências a Z como Z1. Por exemplo, é isso mesmo. Se eu tivesse que um uso de Z aqui, vamos supor, ao invés de ser T3 recebe Y mais 1, T3 recebe Z mais 1. Ou um outro temporário aqui, deixa eu chamar aqui de T4 aqui. Nesse caso aqui, Antônio, é o que você falou, T4, ele estaria aqui fazendo referência ao Z1 e à constante 1. Por que o Z1? É o Z que está mais atualizado, né? Desculpa. No caso, não seria o Z1 nesse momento, porque ele estaria com o Z, mas depois ele viraria o Z1, né? Ele viraria Z1 depois que eu fizesse a atribuição que Z recebe Y.
Então, nesse caso aqui, não seria código morto, né? Eu estou usando o Z, né, que seria o Z1 aqui, na conta T4, e depois atualizei o Z na cópia aqui para Y. Você entendeu? É isso mesmo. A gente faz referência àquele nó que tem um valor mais atual, né, considerando aquela linha, e depois, não importa se eu calculei outro valor para Z, eu vou atualizar, vou só mudar o subscrito aqui e colocar o Z sem subscrito no nó que calculou ele, né, que calculou o valor mais atual, né. Então, é só ter esse cuidado, né? Toda vez que eu calculo um valor mais atual, põe subscrito para você não esquecer que aquele valor já não é mais o atual, né? Para você acompanhando aí as atualizações. Entendeu? Entendeu, Antônio? Entendeu, gente? De boa. Bom, assim, eu acho que esses exemplos, né, que a gente fez, cobriu todos os casos que eu queria explicar, né, que é mais de um temporário, várias atualizações a uma variável e temporário com variável, tá? São esses casos que a gente tem para tratar, né? Então, mas no caso da Alissa, pessoal, eu não tinha pedido para fazer esse pós-processamento, vamos dizer assim, essas otimizações aí. Era só para conseguir esse grafo a ser dirigido. Né? Mas se eu pedir na prova, é para fazer isso aqui, eliminar temporário quando está junto da variável, né? E eliminar temporário quando tá junto de outro temporário. Né? Mas com base aí, né, num grafo aí que vocês construírem. Essa parte do código morto aqui, né, é só um detalhe a mais, só para explicar para vocês como é que seria a eliminação de código morto no grafo a ser dirigido, tá? Bom, vocês querem faz aí do grafo de fluxo de controle, o que vocês acham, pessoal? Que é uma outra parte que eu acho que pode gerar dúvida, né? Pode ser pegar um exemplo no código de 3 endereços para fazer o... Deixa eu pegar aqui o código gerado aqui. Vou pegar um código de exemplo. Deixa eu ver aqui se não tem... Por exemplo, esse aqui. Deixa eu abrir outro documento aqui. Abrir outra página aqui. Bom, então é o seguinte, no caso do grafo de fluxo de controle, pessoal, a gente tem um algoritmo aí que tem 2 passos, né? 3 passos, na verdade, né? O primeiro passo é determinar os líderes. Então, o que são os líderes do... Quais instruções que são líderes? Quem lembra aí, pessoal? Quais são os líderes de um código de 3 endereços? A instrução que vem logo depois de um desvio condicional. A instrução, isso mesmo, é um exemplo de líder, isso mesmo, Jadel, a instrução que vem após um desvio condicional. Outro exemplo. Uma instrução que vem no início do bloco. Não, a primeira instrução, é a primeira instrução do código, né? No início do bloco, não. A primeira instrução do código de 3 endereços. Cuidado com isso. Porque o bloco certo. A gente nem determinou, entendeu? O bloco é determinado com base nos líderes, né? Então, segundo exemplo, primeira instrução num código de 3 endereços, que é o x recebe 0, e tem mais um caso também.
é a última instrução? Não, no caso, toda instrução que é destino de um desvio, condicional ou incondicional, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o que eu recomendo vocês fazerem, né? Se eu der um código de endereço assim, você vai marcar os líderes, né? Porque depois fica fácil separar os blocos básicos com base nesses líderes. Então, o x recebe 0 é líder, porque é a primeira instrução no código de endereço. E aí, como o Jardel falou, uma instrução que segue um desvio condicional, tá? Só um desvio condicional é um líder também, né? Porque o fluxo de controle pode ir para ela também. E aí vai ser líder também toda instrução que é destino de um desvio, condicional e incondicional. Aí é fácil identificar pelos labels aqui, ó, instruções que são destinos de desvios, né? Então tem aqui líder, e o L0 aqui, líder. Ó, então tem aqui, ó, x recebe 0, primeira instrução no código, depois todas as outras vão entrar no mesmo bloco básico, inclusive o if aqui. A instrução que segue o if, né, o desvio condicional líder, aqui também o goto, né, porque ele segue o desvio condicional também. Goto L2, L1, desculpa, é um líder, L1, L2 e L0 são líderes, tá? Então, são essas instruções que são líder. Então, a partir dos líderes, a gente constrói um bloco básico, indo de um líder até o próximo líder. Então, a ideia é essa, pessoal. Vai de um líder até a instrução anterior ao próximo líder, tá? Quando eu já tenho um líder em sequência, eu vou ter uma única instrução naquele bloco básico. Então, vamos construir o bloco básico aqui, ó. Começa aqui de cima para baixo, né? X recebe 0, Y recebe 1, T0 é 3 mais 2, T1 recebe T0 menos X, X recebe T1, T2 recebe X mais Y, e aí eu desvio aqui, se T2 diferente de 0, go to L1. Ó, desculpa, gente, desculpa, só... Então, aqui, ó, primeiro bloco básico aqui, vai ter o desvio condicional. Como é que você confere se seu bloco básico é correto? Você não pode ter nenhum desvio do fluxo de controle para dentro do bloco básico. O fluxo de controle só pode entrar por meio da primeira instrução e só pode sair por meio da última, né? E aqui tá certinho. Aí a gente pode colocar um nó especial, mas tanto faz, chamado de entrada aí, né, para marcar a entrada do código. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou ter o líder aqui, ó, if y igual a 0, 0, igual a 0, go to L2. É o líder. E aí eu já vou fazer o outro líder de baixo aqui, ó, que é destino desvio aqui, ó, o L1 aqui, ó, go to L1, L1 recebe Z igual a 1. E aí o go to L0 vai estar dentro do bloco básico também, porque eu não tive ali depois, até o próximo líder, né, depois que vem o outro líder. Então, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Nesse caso, primeiro eu vou construir os blocos básicos, depois eu faço a ligação, né, que seria o último passo aí. Então, aqui eu tenho mais um bloco básico. Por que só tem esse bloco básico? Porque o go to L1 já é um líder. Tá? Por que eu só tenho essa instrução aqui? O go to L1, ele é um líder também. Então, eu só tenho if y igual a 0, go to L2 num bloco básico. Aqui eu já determinei outro bloco básico aqui, né? Que é o destino de desvio ali mais go to L0. E eu vou continuar aqui, ó. Abaixo do if y igual a 0, eu tenho go to L1, que é um líder. E aí eu tenho um go to L1 sozinho aqui. Num bloco básico, porque ele está entre dois líderes ali. Eu já tenho um líder na sequência.
Aí o líder da sequência é o L1, Z recebe 1, go to L0, né? Que a gente já colocou aqui. E outro líder é L2, Z recebe 0, que aí só tem essa expressão também, essa atribuição, né? Porque o L0 que está embaixo, ele já é um líder também. Então, eu vou de um líder até a instrução anterior ao próximo líder. Então, eu vou ter esses blocos básicos, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, né? Bloco básico 1, eu posso, né, sempre numerar. Aí, tanto faz, né? A gente numeraria se tivesse trocando os labels pelas referências aos blocos básicos, né? No caso aqui, não precisaria numerar, né? Só para construir. E aí eu tenho que verificar o fluxo de controle. Depois que eu construo os blocos básicos, o último passo, terceiro passo é definir o fluxo de controle entre eles. Então, é só ver que qual que é o bloco que é sucessor de qual bloco, né? Então, como eu tenho aqui um desvio condicional, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, a instrução que tem o label L1, desculpa, gente, que tá igual aqui. Instrução que tem o label L1, ela é um bloco sucessor, ó. Esse bloco aqui, ó, o bloco sucessor do bloco 1, bloco 3, o bloco sucessor do bloco 1, tá? Por causa do desvio condicional para L1. E a instrução que segue o desvio condicional, que é o y igual a 0, né, que é o caso a condição não seja verdadeira, eu vou seguir ali. Então, eu tenho um sucessor também, um B2 é o sucessor do B1, tá? E aí eu vou continuando aqui, ó. Quem que é sucessor do B2? É o L2, né? A instrução com L2, que está aqui embaixo, né? O bloco 5. E a instrução que segue o if condicional aqui do B2, que é o go to L1, tá? Então, eu tenho B5 e B4 como sucessores do B2. E aí eu continuo aqui, ó. Quem que é sucessor do B4? Como é um desvio condicional, é fácil determinar, né? Eu faço um go to L1 aqui, então é só o bloco B3 aqui, tá? E aí eu continuo aqui. Quem que é o destino, o sucessor do B3? É quem está com o label L0. Quem está com o label L0? É o B6. Então, eu tenho o B6 como sucessor do B3. E aí, no B5 agora, quem que é o sucessor do B5? É quem segue ele no código ali, que é o L0 ali, tá? Então, deixa eu conferir aqui, pessoal. Sucessor do B1, o label L1, e a continuação no código aqui, if y igual a 0. Sucessor do B2, o label L2, que está aqui embaixo, e o goto L1, que segue ele aqui. Sucessor do goto L1, o label L1 somente. Sucessor do label L1, tem um goto L0, só o label L0. Sucessor do B5 aqui, L2, é o L0 aqui. O sucessor do L0, né, ele sai, seria o exit aqui, o não exit, tá? Então, a gente vai construindo um grafo de fluxo de controle, seguindo os 3 passos, determinando os líderes, fazendo os blocos básicos, ir de um líder até a instrução anterior ao líder seguinte, e fazendo depois a ligação entre eles num terceiro passo aí, tá? Aqui a gente já vê que tem um goto desnecessário, né? Só comentando, é fácil de enxergar isso aqui também no gráfico de fluxo de controle. Eu tenho um goto só para ir para o L1 ali, né? Eu não preciso dessa ligação. Mas isso é só um detalhe, né? Só para ver, mostrar isso. Ô, Xandão. Pessoal, fala. Mano, você falou aí que aquela regra do líder depois de um desvio é só sobre o desvio condicional. Vamos considerar o caso que entre o go to L1 e entre o L1 tivesse um A recebe 2. Como que ele não é destino de ninguém, né? Porque o L1 está embaixo. Você só tem isso. Pode falar, desculpa. Ele não seria destino de ninguém e eu teria um desvio condicional antes dele. O que iria acontecer, Antônio? Na hora de construir o grafo aqui, eu já não iria nem conseguir fazer ligação com A recebe 2. Por quê? Porque o A recebe 2 iria ficar isolado aqui, ó. O go to L1, ele vai para L1. E o L1 é um outro líder, né? Então, ele seria um código morto, nesse caso, um código inalcançável, né? Que a gente pode chamar também de código morto.
O A recebe 2, exatamente nessa posição que você falou, né? Fazer a seta, assim, ele seria um código inalcançável. Ele está depois de um desvio incondicional e antes, e não tem label associados, né? Então, não tem como você alcançar esse código, né? O que acontece é que na hora de criação do grafo, ele já vai... Na verdade, a gente pode eliminar isso facilmente processando as instruções de 3 endereços antes de construir o grafo de fluxo de controle. Mas seria fácil de identificar isso também no momento da criação do grafo de fluxo de controle, né? Então, código inalcançável aqui. Você entendeu, Antônio? Não tem label associado a ele, então não tem como eu chegar, porque eu pulo, antes de chegar no A recebe 2, eu faço um pulo que não é condicional, é sempre um pulo para L1, né? Inclusive, eu iria pular para L1, dependente de onde que eu estou pulando, né, um desvio incondicional, eu não chego no A recebe 2, nem com outro desvio, porque ele não tem um label associado. Sim. Então, né, na verdade, a gente conseguiria processar, como eu falei, as instruções de 3 endereços, né, na lista encadeada lá, e já remover esse código inalcançável antes de construir o grafo, né? Mas é fácil ver que ele vai ficar isolado também no grafo aqui, ó. Não tem como, ele não entra aqui na seta entre go to L1 e L1. Não tem como. Eu vou fazer só mais uma suposição, que é só para confirmar mesmo. Se não tivesse no L1 o go to L0, o L2 seria o único destino possível de L1, não é? Do bloco básico que tem o L1. Isso mesmo. Se não tivesse o go to L0, né? Então, considerando a situação aqui, fazer do lado aqui, L1 Z recebe 1, seria um bloco básico, cujo sucessor seria o L2, no caso, né? L2 Z recebe 0. Porque aí segue o fluxo do código, né? Aqui eu só tenho um sucessor também, mas é o L0 por causa do go-to. É isso aqui mesmo, entendeu, Antônio? Seria do L1 direto para L2. Sim, sim. Entendeu, gente? Então, assim, né, só ter cuidado na hora de ligar, né? Você olha pelo label e quando é desvio condicional, a sequência do fluxo, e quando não tem desvio, a sequência normal de execução, né, que a gente fala, quando não tem desvio, a sequência normal de execução, né? Aqui a gente tem que separar, porque o L2 é outro líder, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Acho que seguindo aí o passo a passo, pessoal, né, imagino, sim, que vocês não vão ter problemas aí para fazer esse grafo, né? Tá? Deixa eu ver. Eu não sei se eu pedi aqui, tô deixando a pessoa sair, mas você fez otimização comuns globais aí? Não. Eu não fiz otimização, no caso, nenhuma aqui, né? No caso, para eliminar a subexpressão comum global, primeiro, geralmente, a gente faz otimizações locais, né? Tentaria eliminar a subexpressão comum local. No caso aqui, beleza. No caso, não tem, né? Aí você poderia construir um grafo assim, dirigir, mas eu não vou pedir numa mesma questão para você fazer várias coisas, não. Vai ser pontual, né? Separado essas coisas. Beleza. No caso da otimização global, o detalhes da implementação esqueci, né? Mas você faria só no olho mesmo aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui não é tão complicado que eu não tenho loop, né? Se eu tivesse uma situação onde o bloco, o B1 ali, teria uma expressão, igual tem aqui, na verdade, no x mais y. Bloco, por exemplo, o B3. Estaria fazendo a mesma conta, por exemplo, sei lá, T6 recebe x mais y. E aí, como eu não tenho loops aqui, né, que voltam, etc., no caminho de B1
para B3, desculpa, para B3 aqui, né? Eu tenho que analisar se não existe atribuição nem a X nem a Y, que são os operandos ali da minha conta, né? É isso que eu tenho que ver. Então, no caso aqui, eu tenho o if lá, né, que não faz atribuição, tem o z recebe 1 que não faz atribuição a x, não faz nem a x nem a y. Então, nesse caso, Lucas, a conta que eu fiz aqui, ó, x mais y, ela é uma subexpressão comum aqui, ó, o T2 e o T6, né? Então, numa otimização aí de subexpressão comum global, eu removeria a conta do T6 e toda a referência T6 eu iria usar o T2 no caso. Beleza. Assim, eu não vou pedir com loop também, porque o loop tem os detalhes. Não vou pedir assim, otimizações. Eu vi que tinha uns computadores lá. Otimizações globais com loop, né? Você tem que avaliar para cada interação do loop. Na verdade, você pode ter vários blocos básicos naquele loop, né? Então, você tem que avaliar para aquele fluxo de execução também, que pode envolver vários outros blocos básicos, se não é feita alteração nem a X nem a Y nesse outro fluxo aqui. Né? Exatamente esse aí que era o meu medo aí. Não, isso aí não vou pedir não, pessoal. Vai ser igual eu falei, é mais otimização local mesmo. Né? Porque a gente tem que ficar olhando aqui para cada fluxo, né? Nesse caso aqui, nesse outro fluxo, se não teve atribuição a X e a Y, né? Assim como nesse aqui, né? Então, beleza. Que complica, né? Quando a gente vai para a análise global aí, as otimizações globais, né, são mais complicadas, né, que as locais, tá? Então, deixa eu só lembrar aqui, pessoal, acho que a da Árvore, eu acho que assim, eu imagino que seja mais tranquilo, né? Tem a questão de regra semântica, né? Eu não sei quantas horas aí, 11, 14. Vocês querem que faz o exemplo da regra semântica aí? É bom. Pegar um exemplo, né? Deixa eu voltar lá, deixa eu pegar minha gramática de expressões. Fazer gramática aqui. Aquela gramática que a gente sempre usou aí na página de análise sintática. Ó, eu vou escrever, gente. Vou escrever que eu já faço aqui com base na gramática. Então, suponha essa gramática aqui, pessoal, e suponha que eu pedisse para vocês para construir regras semânticas para a criação da árvore de sintaxe abstrata. Eu não sei ainda, eu não decidi, Cris. Mas vocês vão ter... esqueci de falar, gente, a prova... Eu ia colocar esse aviso, né, mas já avisando aqui também, eu vou colocar o aviso depois. A prova, vocês vão ter... vai começar... Vou colocar até para começar às 8 horas da manhã, na quinta-feira, e vocês vão ter até 8 horas da manhã da sexta-feira para fazer, tá? Vocês vão ter 24 horas aí para fazer. Então, top. Vai ser
vai ter aquele problema que a gente teve na primeira prova aí, podendo enviar o anexo. E aí você deve ficar no início um pouco disponível só para tirar a dúvida ali, se der uma dupla interpretação? Vou ficar de manhã, né, e à tarde, na verdade, eu vou ficar... Nossa, para ali só umas 2 horas no início, talvez a pessoa lê a prova inteira e depois volta. À tarde eu posso ficar também, que eu vou ficar de 1 às 3 até às 4, mais ou menos, no link também de Zoom. Aí eu fico também à tarde, tranquilo. Tu falou um negócio de anexo aí, por exemplo, pensando aqui na hora de desenhar a árvore, se a gente tira foto, se eu faço no caderno e tiro foto. Tenta, assim, ô Lucas, se você achar que não tá, que dá para ver, entendeu? Porque meu medo, às vezes, sei lá, se vocês fizerem a questão aí no caderno, a foto não ficar numa qualidade boa, né? Se vocês tiverem tempo para passar, para digitar, né? Ou, sei lá, no caso de uma árvore, fazer o desenho, se tiver tempo, tá ótimo. Se não tiver, manda a foto mesmo, que aí qualquer coisa, sei lá, pergunta. Não, é mais no sentido de lá não tem muito, é meio tudo travado. Não, mas você não consegue julgar, por exemplo, acho que imagem direto, eu não sei. Mas o anexo você pode colocar PDF, imagem, né? Não, então beleza. Não, vai ser liberado o anexo, só mudar aqui para o anexo. Beleza. Vai ter, né, vai ser para enviar anexo, né? Então, não, tá tranquilo, porque eu desenho no outro programa e posto lá. Tá. Se der, se tiverem tempo, beleza. Pessoal, então vão fazer as regras aqui para criar a árvore aqui, né? Eu vou explicar, eu sei que já está no material esse exemplo aí, mas vou explicar aqui de novo para ficar claro aí o que acontece. Né? Bom, toda regra semântica, né, a primeira coisa que você tem que pensar, né, para o conjunto de regras que você vai fazer, né, qual atributo ou atributos, né, que você vai ter, pode ser mais de um, em cada nó, né? Então, em cada não terminal aí, né? Os atributos dos não terminais e terminais, tá? Então, no caso aqui, pessoal, o nosso atributo é um atributo que eu vou chamar de node, que é a referência para o nó da árvore. Tá lembrando que a gente tem uma notação, né? Ela pode ser bem alto nível, né? A notação. O importante é você entender você representar minimamente ali uma lógica para implementar a ação semântica e posicionar corretamente a ação semântica. Então, a ideia aqui é que esse atributo hoje, né, ele vai guardar a referência para o nó da árvore. E aí a gente vai criar esse hexasemântico para criar os nós, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima. Eu acho que é sempre melhor começar de baixo para cima. Tanto faz também, né? Isso aí depende aí. Começar de baixo para cima. Começar fazendo aqui para... Eu numerei aqui, mas na verdade está com O aqui, não vai dar certo a numeração. Mas enfim, começar fazendo para a regra do ID aqui. Eu vou ter uma regra semântica aqui, vou chamar de R1, que vai fazer o quê, pessoal? Vai criar um nó para o ID, tá? Então, vamos supor, suponha que eu estivesse avaliando a expressão. Aí, no caso de avaliar a expressão, o atributo já não é, vai guardar uma referência para o nó. Ele guardaria, por exemplo, o valor daquela expressão, né, daquele não terminal. Então, para cada tipo de regra aí que a gente tem que pensar, né, na questão desses atributos aí, o que eles vão armazenar. Então, no caso aqui do nó da árvore, eu vou criar um nó para ID aqui, tá? Aí você pode ir gravar onde? No nó pai, né? No atributo node do nó pai. É assim que a gente copia as informações. Então, você pode fazer um negócio desse tipo aqui, f.node recebe new ID. Não precisa nem colocar atributo aqui não, pessoal, tá? Não precisa se preocupar com o construtor aí. Quem colocar tá ótimo. Eu para vocês entenderem. Oi? Oi, hoje.
foi olhar hoje? Eu acho que eu esqueci o microfone aberto. O WhatsApp tem como desabilitar a voz? Tem. Acho que tem Claro. como, Xandão. Aí daqui a pouco eu já apareci. Ô, Lucas, Tá bom, de nada. Tchau, tchau. ele tá escutando. Deixa eu ativar o som dele, que depois eu... Foi mal, deixa eu voltar aqui. Ó, como é que eu volto com o som? Ah, na hora que eu te desativar... No caso aqui da constante inteira, teria outra regra semântica aqui para criar um nó para constante inteira. Eu não sei se você vai conseguir habilitar agora, Lucas. Ah, não está funcionando, né? A regra R2, o que ela faz? Ela seta o atributo node f com o nó da constante inteira lá. Aí você pode dar o nome que você quiser, né? Chamar de num aqui. E aí a gente vai fazendo isso para cada regra, né? No caso aqui do pessoal, expressão de parênteses, eu derivei alguma coisa, e aí o nó do vai estar no atributo node dele. O nó que eu criar para o porque ele é um não terminal, vai estar no atributo node. O que a regra 3 teria que fazer? Copiar o nó do... Aqui eu não preciso ficar repetindo, né, a produção aqui. Copiar o nó de e.node para f.node. Essas cópias que a gente realiza, né, é muito parecido, assim, se a gente for pegar todos os exemplos aí, avaliação de expressões, aquele caso lá de conversão para forma pós-fixada, são cópias que a gente sempre realiza muito parecido, né, a lógica aqui, né, do E para o F, quando a gente tem essa expressão aqui, tá? E aí eu vou continuando aqui, vou subindo. Aí, por exemplo, na regra aqui 3 do T vezes F, eu tenho uma regra semântica para copiar o valor de F para telinha, porque eu preciso do valor do operando da esquerda para gerar a operação aqui, tá? Então, a gente copia esse valor aí de F para telinha, tá? Então, a gente vai definindo cada regra, você vai colocando cada regra. Eu recomendo numerar as regras, né, para não ficar no meio da produção ali uma regra enorme. Então, a regra 4, copiar o atributo node de f para telinha. Aí, na regra 5 aqui, a gente já pode criar um nó para multiplicação. Então, a gente cria um nó para multiplicação, coloca em telinha um nó aqui, né, de operação aritmética, ou o nome que você queira dar aí, pode escolher um nome em multiplicação. Você tem que lembrar, né, que os operandos é o valor armazenado em telinha, node, né, que veio do F lá, veio herdado, f.node, e a operação, né, que a gente pode representar aí como uma string. Tá, pessoal? E assim vai. No caso do entre F e T, aí a gente tem que ter o cuidado com o posicionamento, né? O R5 tem que vir depois aqui do derivar o operando da direita, e antes de chamar a telinha novamente. O R6 é a mesma coisa aqui, ó. Depois o operando da direita e antes de chamar a telinha. Aí a regra do R6 é copiar e colar do R5 aqui, trocando o operador, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Telinha.node, f.node e operação de divisão, né? Então, a mesma coisa ali do R5, tá? No caso da cadeia vazia, a gente não tem regra, né? Porque o valor mais atual do nó já está em telinha. E aí, a gente tem a regra aqui, ó, R7, para copiar de telinha para T, para subir com esse nó para o nó pai lá, até chegar no símbolo inicial. Então, R7 vai copiar de telinha para T. Aqui só um parênteses, pessoal, que é o seguinte. No caso lá da avaliação, né, quando chegava aqui, a gente fazia a conta, né? A gente fazia a conta, né, a gente tinha isso aqui, ó, telinha.valor, recebia
T', vezes F.valor. A gente já podia fazer a conta, tá? Que a gente estava criando regra semântica aí para interpretar as expressões. Mesma coisa aqui, né, no caso da divisão, tá? É a mesma coisa, só que aqui é divisão. E no caso da conversão, a gente usou um esquema de concatenar string, né? Então, o T'.str, que é a string concatenada, a string na forma pós-fixada, que eu vou construindo através de concatenações, era um... Aí eu usei uma função lá, strcat lá, aí a anotação aqui, o nome em si da função não importa muito, pessoal. O que importa é o que ela faz. Concatenar string. Ela concatena string na forma pós-fixada. Então, a ordem é t'.str, operando à esquerda, o operando à direita, a string, né, do operando à esquerda, a string do operando à direita e o operador. Aí aqui a ordem, nesse caso aqui a ordem importa, né? É porque aqui no caso do nó, eu posso criar o segundo atributo do nó pode ser o vezes o terceiro filho da direita, né? Aqui é só lembrar, né, que o filho da esquerda geralmente vem antes do filho da direita, né? Na anotação e na implementação, né? Mas aqui a gente tinha questão da ordem, o operador vem depois, tá? Então, assim, só que a ideia aqui que eu quero mostrar, né, que, ó, referência T', referência F. Referência T', referência F, tá? Então, a regra semântica, ela altera um pouco, mas os não terminais que você está utilizando, ele não vai mudar, tá? Porque a lógica, né, é com base naquela gramática que está sendo utilizada ali. Então, voltando aqui, né, eu copiei T', para o T-Node, né, e aí a gente volta aqui para fechar, né, tem a cópia aqui do T', a criação da operação de mais, menos, e a cópia final de E' para E, né? Então, as últimas regras ali, R8, copiando de T para E', né? R9 é o mais, gravando em E'. E R10 é o menos, gravando em E' também. Então, aqui são os mesmos operandos, exceto o menos aqui, tá? E o R11, pessoal, né, para fechar, é a cópia de E' para E, para o símbolo inicial, que vai conter toda a árvore, a raiz da árvore. Então, R11 é a cópia de E' para E. Então, dessa forma, eu fechei a conjunto de regras semânticas aí, tá? Para a gramática, essa gramática de expressões. Vocês entenderam, gente? Na lista, assim, o que foi mais difícil, acho que foi o exercício 8, que tinha que usar a tabela de símbolos, né, para implementar as regras semânticas. Porque o 7, A e B é uma gramática diferente, mas a lógica que você usa é a mesma aqui que a gente usa para fazer isso daqui, né? Cópia de um nó para o outro, criação da operação. Lá, no caso, tem vezes, divisão, mod, né? E a potência. Vocês entenderam, gente? Alguma dúvida? Sim, sim, beleza.
Gero um PDF com as fotos, né? Sim, tento ver a qualidade da foto, mas eu acho que vai dar para ver. Eu acho que aqui, deixa eu ver, que era mais importante aí. Tem as 6 otimizações, né? Mas acho que lendo o material lá, vocês entendem também os exemplos. Tem aquele algoritmo. Tem mais alguma dúvida, gente? Específica aí do que a gente já falou, outras coisas? Das coisas que eu não falei aqui, eu acho que aquele algoritmo lá de próximo uso, né, variável viva, tem que só ter cuidado, né, de fazer passo a passo lá de trás para frente. Só abrir aqui o PDF. Aqui é muita teoria, né? Isso aqui é só para explicar, né, que tem na geração de código, né? Tem um monte de coisa para considerar. Esse algoritmo aqui, pessoal, na hora de fazer aqui, ó, vou mostrar com base nesse exemplo aqui. Você processa as instruções de trás para frente, tá? As instruções de um bloco básico. Então, ele inicializa, né? Primeiro a tabela de símbolos lá, começa com... na verdade, a primeira instrução, desculpa, 9, né? Não tem... Nenhuma variável tem próximo uso e não está viva, né? Porque a instrução 9 seria a última instrução do bloco básico aqui, né? Considerando que tivesse um goto aqui, por exemplo, dizendo para um label. Então, aí você pega e faz, por exemplo, de cima para baixo aqui, né? 9, 8, 7, 6, 5, as instruções do código de 3 endereços. Deixa eu ampliar aqui. E a tabela de símbolos, ela vai servindo para copiar informação de uma instrução para a anterior. Então, o que acontece? Eu pego a primeira instrução aqui, nenhuma tem próximo uso e variável viva. Aí eu começo a analisar agora a instrução 9 para copiar para preencher a tabela de símbolos com base na instrução 9 e copiar a informação quando eu for para a instrução 8. Copiar as informações da instrução 9 para a instrução 8, utilizando para transmitir essa informação a tabela de símbolos. Aí, quando eu analiso questão de variável, é só variável, né, se a variável está viva ou não, e não temporária, eu vejo aqui que eu matei, né, a variável a C, né, quando eu tenho uma atribuição eu mato, então C continua sem estar vivo, sem próximo uso, assim como as outras variáveis. E aí eu tenho aqui, ó, que a tabela de símbolos na instrução 9, ela tinha essa configuração, e eu copiei essas informações aqui, ó, da tabela de símbolos na instrução 9, né, aqui é só para mostrar o passo a passo para a instrução 8. Então, a instrução 8 vai ficar com tudo 0, né, não está vivo, e menos 1. Então, copie da posição 9 aqui, vamos dizer assim, da tabela de símbolos, né, isso aqui, na verdade, vai ser um sobrescrito, mas só para mostrar o passo a passo. Copie as informações da instrução 9 para a instrução 8. E aí eu analiso novamente agora a instrução 8 e vejo qual variável está viva e o próximo uso. No caso, a variável D vai estar viva e tem próximo uso. Aí eu atualizo essa informação na tabela de símbolos, aqui, ó, 8, na instrução 8 aqui, ó, atualizei a informação de D, está viva na instrução 8, depois copio essa informação para a instrução 7, tá? E assim vai, pessoal. Então, você tem que ter esse cuidado de atualizar na tabela de símbolos para depois copiar. Aí na instrução 7, A e B estão vivos, eu vou atualizar essa informação na tabela de símbolos, né, o D vai continuar vivo, e vou copiar essas informações da instrução 7 para a instrução 6, no meu código de 3 endereços. Aí eu vou ficar com A vivo na instrução 7, e próximo uso na instrução 7, B vivo, próximo uso na instrução 7, e D vivo, próximo uso na instrução 8, tá? Aí eu analiso agora a instrução 6, eu vou matar o A, só que eu preencho primeiro essa informação na tabela de símbolos, aqui, ó, 0, -1, para depois jogar essa informação
para a instrução 5 do código de 3 endereços, onde ela vai ficar armazenada aí durante toda a geração de código. Na instrução 5 eu tenho que A não tem próximo uso, não está vivo. Por quê? Porque eu matei A na instrução 6. Só que eu não mexo em B, B está vivo, tem próximo uso em 7, não mexo em D, D está vivo, próximo uso em 8. Aí eu vou analisar agora a instrução 5. Na instrução 5 eu mato E. Né, E já estava morto, né, continua morto, não vai mudar aqui, ó, E continua morto, A vai continuar morto, B e D vivos, né? Copia a informação da instrução 5 para a instrução 4, né? Então tem aqui, ó, A não está vivo, né? A mesma configuração anterior. Aí eu vou para a instrução 4 para preencher essa informação em tabela simples. D e E estão vivos, né? Aí eu vou preencher lá na linha D e na linha E, que o D está vivo, o D estava vivo, só que eu atualizo o próximo uso dele para ser 4 e atualizo E para estar vivo e o próximo uso 4. Não mexe em B, não mexe em A, não mexe em C, tá? Copie as informações calculadas para a instrução 4 para a instrução 3. Então, você sempre confere assim, pessoal. Você calculou na instrução 4, tem que estar igual aqui na instrução 3, ó. 0 menos 1, né? 1, 7, desculpa, 0 menos 1, 7, 0 menos 1, 4, né? Então, você olha sempre assim. E aí vai, na instrução 3, tem que ver se quem está vivo, eu matei D, né? Aí tem que atualizar isso, na tabela simples primeiro aqui, matei D, copie essa informação para a instrução 2. O D vai estar morto na instrução 2, tá? E aí depois C vai estar vivo, né? A e B vão estar vivos. Vocês entenderam, gente? E coloca uma linha com início, o início seria antes de entrar naquele bloco básico, antes da primeira instrução do bloco básico, tá? Então, esse algoritmo, ele sempre trabalha assim, traz para frente, né? Vai processando instrução por instrução, de trás para frente, preenchendo, usando a tabela simples para fazer a lógica aí, né, da informação de próximo uso e variável viva. Tá? Então, tem um exemplo aqui. E a parte de otimização aqui, né, eu coloquei lá a explicação do gráfico ciclo dirigido. Cuidado com questão de vetor também, né, pessoal? Olhar os exemplos com array aí, para não confundir na hora de fazer com o vetor a referência. Ô, Xandão, na parte nesse código aí no cálculo de próximo uso e tempo de vida, a gente fala que a variável está morta quando você atribui a ela um valor, né? Quando você tem uma atribuição simples, né? A variável. Toda vez que eu atribuo um valor à variável, por exemplo, quando A recebeu T1, aí a partir daquele ponto para trás, né? Desculpa. No caso de 6 para 1. A partir na verdade, daquele ponto para trás, né? A gente sempre joga informação para trás. O A vai estar morto porque eu estou jogando informação do futuro para o passado, né? Então, para quem vem antes, se eu não tiver um uso de A, vai saber que A na instrução 6 recebeu um valor, entendeu, Antônio? Eu olhando aqui, ó, da instrução 1 para frente, da 1 para frente, né? Na 1 tem um uso de A, mas da 1 para frente, o A vai estar morto, nesse intervalo da 1 para 6. Por quê? Porque eu não tenho nenhum uso de A, e o A recebeu um novo valor lá na instrução 6, tá? Então, eu sempre avalio isso, né? A variável vai morrer quando ela recebe um novo valor. E aí, o próximo uso dela vai ser invalidado, né? Não vai ter o próximo uso. Não, na verdade, em 7 ela vai ser usada, não vai? Não, vai ser usada, mas olha só, olhando da instrução 1 para frente, ela não está viva porque em 6 ela morreu. Aí ela vai estar viva onde? Ela vai estar viva entre 6 e 7, entendeu? Só entre 6 e 7. E de 7 para frente vai depender dela estar viva na saída do bloco. Tem que ter um cuidado aqui, ó. Os intervalos que a variável A vai estar viva. No caso, só até a instrução 1, né, do início aqui até 1, na entrada do bloco até a instrução 1, e depois entre 6 e 7.
Por quê? Entre 1 e 6 ela morreu, ó. Eu matei ela. Ela não tem o próximo uso aqui, ó. Ela não está sendo usada aqui. Ela é usada em 7, mas depois de 7 não é usada mais. Assim, tem que ter um cuidado que parece, né, meio confuso, né? Mas você olha sempre para frente, né? Depois você olha, olhando o fluxo normal, né? Começando aqui do início, a variável 1 vai estar viva na primeira instrução, beleza, mas depois ela já morre entre a 1 e a 6, e vai estar viva na 7 depois. É sempre assim, teve uma atribuição, vai matar ela se você tiver nenhum uso ali naquele intervalo, né? Até entre um uso anterior até ela morrer, né? Então, nesse intervalo vai estar morta. Ela não foi usada, né? Entre 1 e 6 aqui. Só vai ser usada posteriormente. Você entendeu, Antônio? Aham. Se você não tivesse essa atribuição a 6 de A entre 1. Não, aí beleza. Aí ela estaria viva entre 1 e 7. Ela estaria viva aqui, ó. Se eu não tivesse atribuição a 6, iria ficar entre 1 e 7, iria ser 1/7. Por quê? Ela estaria viva em todo esse intervalo, e o próximo uso seria na instrução 7. Aqui o que fez toda a diferença foi a atribuição na instrução 6. Eu matei a variável, entendeu? Em outras palavras, entre a instrução 1 e a 6, a variável A não foi usada, ela só recebeu um novo valor. Ela recebeu um novo valor e não foi usada nesse intervalo. Ela vai ser usada depois só na 7. Na verdade, ela morreu para o valor que está chegando aí na instrução 1, né? Você está alterando. É meio que isso, não é? Não, aqui não tem a ver de ter sido T1, não. Poderia ter sido outro valor. Não. Eu digo em T1 lá em cima. O valor que está chegando na instrução 1 para A e B, no caso, o de A, é alterado nesse bloco básico aqui, não é? Ele está sendo alterado na execução desse bloco básico aqui, na instrução 6, né? Só que aqui, só para você entender, se fosse A recebe 2, por exemplo, uma constante numérica... Não, também morreria. Também morreria. Né? Aqui não quer dizer que é o T1 que veio da instrução 1, né? É uma atribuição. Teve uma atribuição à variável, então a variável daquele ponto, andando para trás, até um uso dela, por exemplo, ó, o R morreu em 5, só que o R já vai estar vivo em 4. Então, ele só vai estar morto entre 5 e 4, entre 9 e 5, né, porque ele não tem uso aqui, entre 5 e 4. Depois de 4 para trás, ele vai estar vivo, por causa do uso na instrução 4 aqui, entendeu? Então, a gente sempre vai avaliando, né, de trás para frente aqui. Uhum. Deu para entender? O C, por exemplo, o C morreu aqui em 9, ó, ele vai estar morto, como não tem uso entre 2 e 9, ele vai estar morto entre as instruções 2 e a instrução 9, tá? E aí eu consigo descobrir, por exemplo, se C não for usado em outro bloco básico, eu posso eliminar a atribuição a C, porque ele não é usado depois, entendeu? É só usado aqui no 2. Entendi. Entendeu? É meio que contraintuitivo pensar que, por exemplo, você atribuiu um novo valor a A em 6, na 7 você usa esse valor e depois da 7 a variável A está morta. Não, ela tá morta nesse bloco básico, né? Porque assim, Antônio, né? Aqui entende que você falou, por exemplo, eu atribuí um valor, eu estou usando, mas aqui eu já estou usando, né? E depois poderia não usar mais, né? Só que eu tenho que depois avaliar globalmente se o A vai ser usado em outros blocos básicos, entendeu? Mas eu não posso eliminar essa atribuição aqui, ó. Eu já estou usando, eu não posso eliminar a instrução 6, já estou usando lá na instrução 7. Eu poderia eliminar, por exemplo, a atribuição AE.
Por quê? Porque se o E não está sendo usado nos outros blocos básicos, eu não preciso de setar o valor dele. Não está fazendo diferença. Poderia eliminar a atribuição a C, como eu falei, mesmo caso do E. Poderia... aqui não tem outras atribuições a variáveis, né? Então, no caso do A aqui, eu já uso ele depois, né? Não entendi. Na otimização, na verdade, quando fizer essa otimização, né? Poderia arrancar T1 aqui, porque não tem atribuição no meio do caminho, colocar o A no lugar do T1, né? Não teria o T1. Mas isso aí não iria mudar a questão do cálculo, né? Não, iria mudar as instruções, mas o cálculo, a forma que é feita aí, o cálculo de informação de próximos variável viva é a mesma coisa, né? É sempre a mesma lógica. Isso não muda. Depois dá uma... tenta fazer, sim, que eu recomendo vocês tentarem fazer isso, né? Para pegar sempre instruções aí de um mesmo bloco básico e fazer esse passo a passo para esse conjunto, para o conjunto de instruções, tá? Seguindo mais ou menos essa lógica aí, de representar as instruções de baixo para cima, cada variável como coluna, e a tabela de símbolos separado, né? Aí você não precisa representar todas as atualizações aqui, né? Pode ir sobrescrevendo os valores aqui. Pessoal, acho que era isso, né? Pelo menos assim. Depois dá uma olhada na questão do array. Acho que revisei aí, né, as principais os principais assuntos, né, da prova aí. Beleza, gente? Então, a prova vai começar, como eu falei, 8 horas, né? Vocês vão ter até 8 horas da sexta para terminar. Mais alguma dúvida, gente? Beleza? Deixa eu, então, fechar aqui, interromper